Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom podermos estar nesse lugar para adorarmos a Deus, para rendermos adoração, louvor, graça ao nosso Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a nós aquietarmos o nosso coração. Quero te convidar a clamarmos para que Deus possa ministrar sobre nós da sua vida. Então, se você puder, feche seus olhos. Eu quero te convidar junto comigo a orarmos ao Senhor, apresentando as nossas vidas, apresentando os nossos desejos, apresentando os nossos anseios ao nosso Deus, clamando para que o Senhor possa inundar as nossas vidas com a sua presença nessa noite. Que seja esse o nosso desejo a Deus, que seja essa a nossa primeira oração ao Senhor, clamando para que Ele possa ministrar sobre nós da sua graça, do seu poder. Em todo tempo, em todo momento, nós clamamos por isso. Pai, nós clamamos ao Senhor Jesus. E o nosso clamor nessa noite é para que o Senhor Jesus possa tomar conta das nossas vidas, do nosso interior, de tudo que fazemos, de tudo que pensamos. Pai, ao nos achegarmos neste lugar de adoração, de louvor, de engrandecimento ao Senhor, nós queremos nos achegar com os nossos corações leves, livres de todo tipo de culpa, pecado, porque sabemos que nós temos o Senhor sobre nós. E nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai, purifica as nossas vidas, purifica os nossos corações. Se pecamos contra o Senhor, contra algum de nossos irmãos e irmãs, contra algum tipo de pessoa, contra nós mesmos, se nós ferimos a identidade do Senhor em nós, nós queremos clamar nessa noite para que o Senhor possa nos purificar, Jesus. E a nossa oração é para que o Senhor possa tomar conta do nosso ser, para que o Senhor possa tomar conta de tudo que somos, para que nós possamos te adorar com tudo que temos e que somos nessa noite, Jesus. Seja o Senhor adorado, seja o Senhor exaltado sobre nós, Pai. Que o Teu nome seja em todo tempo entronizado sobre nós. Que a lembrança da Tua cruz, da Sua graça, da Sua presença viva sobre nós possa estar e permanecer sobre os nossos corações. É isso que nós clamamos nessa noite, Jesus. Amém e amém. Aleluia, meus irmãos, coloque de pé. Quero te convidar a juntos louvarmos ao Senhor, declarando isso, que nós estamos dizendo: levanto a cruz. E ao declararmos isso, nós estamos rendendo as nossas vidas ao Senhor, em todo tempo, em todo momento. Seja essa a nossa louvor e adoração ao nosso Jesus. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos teus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum, na cruz nós fomos resgatados. Dizemos: levanto a cruz, a
Na cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos teus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito ou mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Dizemos isso. Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui. Essa é a nossa oração, Jesus. Bem, meu irmão, se você pudesse assentar e abrir a sua Bíblia comigo, texto de Isaías, capítulo de número 52. Hoje, como cristãos, seguindo o calendário cristão, nós comemoramos o nosso primeiro domingo do Advento. E Advento, como nós já falamos algumas vezes, e as cores vão demonstrar isso, a nossa árvore demonstra um pouco sobre isso, nós somos convidados a gerar expectativas sobre o Jesus que viria nesse tempo onde o texto destaca, mas de um Jesus que vem, que veio, que voltará e que em todo tempo nós podemos clamar para que Ele reine sobre a minha e sobre a sua vida. Então é esse convite que nós faremos também nessa noite. Sobrou grave de algum lugar. Parou. Isaías 52 é do meu microfone. Bia, microfone 1. Abaixa um pouquinho ele aí, que ele está sobrando grave. Amém. Diz assim a palavra do Senhor:
acorde, ó Sião, e revista-se de força, vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos, os impuros, nunca mais estarão entre vocês. Levantem e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados, porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu o Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora farei eu aqui, diz o Senhor, farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada, e os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome, por isso, naquele dia saberá que sou eu quem diz: eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina, e eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz, e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos veem o retorno do seu Senhor a Sião, gritam de alegria e junto exultam, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém, o Senhor desnudou o seu santo braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Nós sabemos que o advento começa com a promessa de restauração para Judá, para Jerusalém, para o povo escolhido. Mas o advento também para nós é a esperança de que o nosso Deus, Ele nos reconciliou com Cristo, e nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos deste Deus. Que bênção podermos celebrar essa grandeza. Esses 4 próximos domingos, no dia de Natal, nas vésperas de Natal, quando estaremos fazendo a nossa ceia aqui. É esse sentimento que precisa estar no meio do seu coração. Não é um sentimento de dor, de luto, porque sabemos a história, sabemos que Ele morreu, mas é um sentimento de esperança, porque sabemos que como a promessa de Deus se cumpriu sobre Israel, Ele veio, Ele se encarnou entre nós, Ele nos deu a oportunidade também de sermos feitos filhos dEle, de termos essa herança. Não sei se você tem acompanhado, o pastor Dayan, no seu Instagram, tem compartilhado algumas reflexões, exatamente sobre esse período do advento. E você e nós podemos compartilhar disso também, seguirmos esse caminho, entendendo que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, e é um Deus que prometeu que ao partir, depois de sua morte, Ele também voltaria, e nós celebramos também isso nessa noite, amém? Eu quero te convidar a pensar e a entregar os seus dízimos, a sua oferta, continuar louvando ao Senhor sobre essa perspectiva, com esperança, com alegria, não com dor, não com pesar, mas como Paulo nos diz, com um sentimento de alegria, porque sabemos que aquele Jesus que começou a sua obra, Ele que começa, Ele que conclui, Ele que permeia todo o seu ministério, toda a nossa vida cristã, e você é convidado a celebrar isso. Então eu quero te convidar a se colocar de pé, o pastor Dayan estará orando pelas ofertas nesse momento, e depois nós vamos celebrar ao Senhor e louvar ao nosso Deus, amém? Seja esse o nosso louvor e adoração ao Senhor. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos lembrar essa grande e maravilhosa obra que o Senhor realizou, de não só nos dar a salvação, mas de poder
ser parte dessa grande e maravilhosa família de Deus. A tua palavra diz que antes nós estávamos separados por causa dos nossos pecados, por causa da nossa dureza do coração, mas por meio de Jesus o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos fez membros dessa família vitoriosa de Cristo. E nessa noite nós queremos, não em troca, mas em retribuição, em gratidão, prestar o nosso culto de reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus, a nossa salvação, o nosso rochedo, a nossa segurança, a nossa provisão. E com isso nós queremos declarar com os nossos lábios, com as nossas ofertas, com as nossas dedicações, tudo que o Senhor representa para nós, tudo que o Senhor já fez por nós. Nós queremos de alguma forma retribuir em louvor e em gratidão ao Senhor. Então o Senhor receba com o nosso coração alegre de gratidão e louvor pelo que o Senhor fez, tem feito e vai fazer nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. E nós podemos continuar louvando a esse Deus. Amém? Celebrando, dizendo: eu te agradeço, Senhor. Que seja esse o nosso desejo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Você fizemos isso. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Declaramos, você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória,
te pertence o Deus, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence o Deus. E nós pertencemos ao nosso Senhor. Seja essa a adoração e o louvor que entregamos também ao nosso Deus. E a próxima canção nos convida a adorar a um Deus, a um Senhor, que é Rei sobre nós em todo o tempo. E nós somos convidados a declarar isso. A declarar que o nosso Senhor, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre tudo e nós o adoramos, nós o exaltamos. Nós entronizamos o seu nome em todo lugar, em todo momento. Seja esse nosso louvor ao nosso Deus. Dizemos isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O reino, declaramos isso, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Dizemos os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Esse é o nosso Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Dizemos Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pela última vez, essa é a nossa declaração. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós adoramos ao Senhor, ao nosso Deus, em todo tempo. E nós queremos mesmo engrandecer ao Senhor Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Dizemos grande, grande. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre
a terra. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Nós te adoramos, Jesus, sobre toda a terra e sobre toda a terra e céus. O Senhor é exaltado, Jesus. Sobre os céus e a terra, nós adoramos ao teu nome, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Seja exaltado o teu nome sobre os céus e a terra, Senhor. Entronizado seja o teu nome, Jesus. Sobre o teu povo, Senhor, nós clamamos. Seja o seu nome entronizado sobre nós, Pai. Em todo tempo, em todo momento, nós te adoramos, Jesus. Em nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Você pode se assentar, meu irmão. Se você puder, meu irmão, abrir sua Bíblia comigo no texto de Atos 1. Atos capítulo de número 1. Hoje nós estamos sofrendo um pouco com o som lá de fora, externo. Mas quero te convidar a refletirmos sobre esse tema nessa noite. Atos capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso número 6. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Atos 1, a partir do verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância à cidade é cerca de 1 quilômetro.
quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com suas mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Como nós somos gratos de poder meditar na palavra do Senhor, Pai. Como somos gratos de poder refletir nela, sermos instruídos, impulsionados e em todo o tempo sermos ministrados para que a tua presença, o Senhor sobre nós, possa crescer e se multiplicar por meio da nossa vida, Pai. Nós clamamos porque a tua graça possa inundar os nossos corações e a nossa mente nessa noite. É isso que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Tempo de advento nos faz pensar exatamente sobre a expectativa de um Jesus que cumpriu as suas promessas e veio à terra, se encarnou entre nós, como diz o texto da palavra do Senhor, e o verbo se fez carne e encarnou entre nós. E também o advento precisa gerar no nosso coração a expectativa de um Jesus que virá, como o próprio texto de Atos descreve, e virá como assim como ele subiu, ele virá sobre as nuvens, como o texto destacou aqui. E eu fiquei pensando exatamente sobre essa perspectiva de uma igreja que aguarda pela vinda do Senhor, de uma igreja que espera esse Jesus, que nós sabemos que todas as suas promessas se cumpriram, e nós sabemos que essa promessa não será diferente. Ele virá sobre nós, ele virá sobre o seu povo. E eu comecei a pensar sobre para qual igreja esse Jesus voltará, ou qual deve ser a atitude dessa igreja de Jesus que o aguarda. E aí por isso, exatamente por esse ambiente, eu comecei a refletir sobre essa perspectiva de uma igreja que aguardando, ou que está aguardando a Jesus em oração. Eu comecei a refletir sobre essa perspectiva de qual ou como nós devemos viver o tempo de advento. Qual deve ser o objetivo, qual deve ser os posicionamentos, como eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, devemos desfrutar desse tempo de espera do Senhor que virá. E aí por isso eu fui levado ao texto de Atos. O Espírito Santo durante a semana foi ministrando exatamente sobre essa igreja que é uma igreja que aguarda o Senhor Deus em oração. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para essa igreja que aguarda o Senhor em oração, ela é uma igreja que entende o privilégio da oração, que entende a primazia da oração e que entende que foi por meio desse ambiente de oração, de relacionamento com Deus, que eles foram cheios do Espírito Santo. Eu quero tentar te fazer pensar exatamente sobre esses princípios dessa igreja que foi envolvida em oração. E por meio da oração, essa igreja foi cheia do Espírito Santo. Atos 1:14 destaca que todos estavam unânimes, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você percebe essa perspectiva desta igreja, porque Atos 2 começa nos dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse.
Mas você percebe que essa igreja que está aguardando o Senhor que virá, e que esse deve ser o meu e seu objetivo, é uma igreja que compreende que a oração é ponto fundante do nosso relacionamento com Deus. Eu não consigo conceber uma igreja primitiva que não investia tempo em oração como nós muitas vezes não investimos. Eu não consigo conceber uma igreja primitiva que não orava a Deus, buscando Ele discernimento, direção, vigor, restauração. E uma igreja que não entendia a importância do seu relacionamento com Deus. Atos 1,14 nos chama essa atenção, e o texto faz essa ênfase para nós. Ele diz: olha, todos estes perseveravam, unânimes em oração. A igreja que está aguardando o Senhor é uma igreja que persevera, unânime em oração. E nós precisamos pensar sobre isso, porque oração, jejum, leitura da palavra, muitas vezes tem sido algo deixado de lado no nosso cotidiano. Há 2 semanas atrás, a pastora Mina pregou aqui para nós, e o texto que ela usou nos lembrava sobre assim como um bebê, uma criança de cola, anseia pelo alimento espiritual, assim nós precisamos desejar pelo nosso Senhor. Mas Leonard Ravenhill, ele fala em um dos seus textos, porque tarda o pleno avivamento, ele fala que uma das crises da nossa geração é que nós estamos com os nossos estômagos abarrotados da comida do mundo, e por isso nós deixamos de sentir fome de Deus. E a igreja que aguarda o Senhor, ela precisa reconectar o seu direcionamento. Ela precisa ser uma igreja que aprenda a cultivar o seu relacionamento com Deus. Foi por meio dessa oração que eles foram cheios do Espírito Santo. Foi por meio desse tempo com Deus, desse relacionamento, que eles estavam no lugar onde Deus o havia ordenado, em obediência, em graça, em rendição. Eles foram inundados por essa presença de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que se destaca por isso. A igreja que aguarda a vinda do Senhor, ela precisa ser uma igreja que a cada vez mais ore, que busque verdadeiramente ao Senhor, que anseie verdadeiramente se render a Deus sobre tudo e em todo momento. E ao pensar sobre isso, esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer. E fazer a gente pensar: será que nós temos sido uma igreja que temos perseverado em oração? Será que no nosso relacionamento com Deus nós temos perseverado em oração? Ou nós temos deixado as nossas orações para o momento de culto, para a quarta-feira de oração, que é importantíssimo, mas será que os nossos momentos de oração têm se resumido a quando nos encontramos para orar juntos? Ou será que, como o texto destaca sobre essa igreja primitiva, nós temos perseverado, permanecidos em constante oração? Ao olharmos esse primeiro ponto, eu quero te fazer entender sobre o segundo princípio desta igreja que entendeu o privilégio de oração, que está aguardando a Deus em oração. Ela entende, ela tem a consciência de que foi por meio e que é por meio da oração que somos fortalecidos. Atos 4:23 nos diz que, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo os que os principais sacerdotes e anciãos lhe haviam falado. E, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. Dissesse por meio do Espírito Santo, por boca do Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reinos da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste,
para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer as curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. A igreja que aguarda o Senhor, ela entende o princípio da oração, ela entende a verdade da oração e ela entende que é por meio da oração que nós somos fortalecidos. Atos 4 começa o texto com Herodes, com os principais daquele povo perseguindo a igreja. E depois de levantarem de forma veemente para ir contra aqueles que estavam tentando levantar, Pedro e João chegam, conta para todo mundo. E o texto termina que depois deles orarem, no versículo de número 31, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia eles anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja que está aguardando a vinda do Senhor entendeu que como cristãos nós somos chamados a sermos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados a sermos impulsionados e robustecidos por esse Espírito Santo de Deus. Nós não somos chamados para vivermos na nossa própria força, para vivermos na nossa própria consciência, para ficarmos atemorizados com as pressões do mundo, com a correria do dia a dia, para ficarmos aterrorizados com as inconstâncias do dia a dia. Mas nós fomos chamados para, em oração, buscarmos e recebermos o Espírito, que não nos dá um espírito de temor, como Paulo destaca, mas um Espírito que nos dá força, alegria, para que em todo tempo anunciamos a graça de Deus. E uma igreja que entende o propósito de Deus por meio de oração, e que espera o Senhor em oração, é uma igreja que entende que foi por meio da oração que os milagres aconteceram no meio do povo de Deus. Não é pela nossa força. Se você, meu irmão, minha irmã, tem tentado viver a sua vida na sua própria força, está aí um grande motivo, ou está aí um grande exemplo de alguém que com toda certeza irá fracassar. Nós, cristãos, não fomos chamados para viver na nossa própria força. Se você está tentando converter alguém com a sua força, você não foi chamado para isso. Se você está tentando pregar o evangelho na sua própria força, você não está chamado para isso. Se você está tentando vencer a depressão na sua própria força, você não foi chamado para isso. Se você está tentando vencer a ansiedade na sua própria força, você não foi chamado para isso. Se você está tentando viver completamente entregue a Deus na sua própria força, você não foi chamado para isso. Mas nós fomos chamados para sermos fortalecidos pelo Senhor em oração e para vivermos os milagres do Senhor por meio da oração. Tem um autor que eu não lembro o nome, mas ele fala uma frase que me marca muito sempre quando eu vejo. Ele fala, olha, que antigamente a igreja primitiva tinha como primeiro recurso a oração. Se acontecia algo, a primeira opção que eles tinham era orar, era buscar, porque eles não tinham nada do que nós temos hoje. Hoje nós temos tantas coisas, tantos recursos, que muitas vezes nós deixamos o Senhor como nosso último recurso. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver como uma igreja que busca o Senhor como primeiro recurso. A igreja primitiva, em Atos 12, ela busca o Senhor como o primeiro e único recurso. Pedro e Silas tinham acabado de ser presos. Paulo e Silas, tinham acabado de ser presos. Perdão, não é Paulo, é Pedro mesmo. É o texto de Rod, Atos 12. Ele tinha acabado de ser preso, e o texto da palavra do Senhor nos diz que a igreja
orava incessantemente a Deus e da parte em favor dele. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, nossa primeira opção é procurar o médico quando temos alguma doença, procurar algum juiz quando temos algum problema na justiça, procurar a polícia quando temos alguma questão, mas nós não procuramos primariamente o Senhor. E nós erramos completamente como fazemos isso. Meu irmão, não estou falando aqui que você não deve ir no médico. Eu não estou falando que você não deve procurar a polícia. Mas eu estou afirmando que como cristãos, essa não pode ser a nossa primeira opção. Como cristãos, nós declaramos que nós buscaríamos sobre tudo e sobre todos, como um princípio, como uma prioridade, ao Senhor e a sua justiça, e todas as coisas que acontecerão depois seriam acrescentadas por esse Deus. Mas nós não iríamos primeiro no médico procurar a solução para a nossa vida. Primeiro nós oraríamos. Nós não iríamos para a polícia, nós não iríamos para lugar nenhum. Primeiro nós pararíamos e clamaríamos para que Deus nos desse sabedoria, graça e colocasse a sua mão sobre nós. Mas muitas vezes nós invertemos isso na nossa vida. E o interessante é que muitos irmãos e irmãs gostam de viver por meio dos milagres. Milagre, algo muito interessante do milagre é que normalmente um milagre só é necessário quando tudo está acabado. Pensa comigo, um milagre só é necessário para o seu casamento quando o seu casamento já está destruído. Aí depois de destruir o seu casamento, você vem para a igreja para que Deus faça um milagre. Um milagre só é necessário na sua saúde, quando você, depois de muito tempo sem cuidar dela, sem cuidar do tempo do Espírito Santo que você tem, sem orar a Deus, sem pedir sabedoria, sem fazer exames regulares, aí você chega no médico e tem um câncer terminal, aí você vai para a igreja buscando um milagre. Se você fizesse seus exames, se você se cuidasse, se você tivesse uma rotina saudável, você talvez não precisaria estar buscando pelo milagre, mas o milagre seria disponível para você diariamente. Mas muitas vezes nós, como igreja, aprendemos a viver por milagres. Aprendemos a viver e buscar a Deus quando as coisas já não têm mais solução. Ao invés de investirmos tempo buscando a Deus para que Ele transforme a nossa vida dia a dia. Eu gosto sempre de uma frase, uma das frases que tem escrita na minha cabeceira da cama, que diz que a lagarta, ela não precisa de um milagre para se transformar em uma borboleta. Ela só precisa respeitar o processo. E muitas vezes nós gostamos de milagres exuberantes, mas nós não respeitamos o processo da oração. Já vi muitos cristãos que quando passam por dificuldades, eles oram o que nunca oraram na vida, eles leem a Bíblia que nunca leram na vida, eles jejuam o que nunca jejuaram na vida, porque eles não aprenderam a cultivar uma vida de oração dia a dia. Porque eles não aprenderam de cultivar uma vida de leitura da palavra e foram surpreendidos pela palavra que se renova a cada manhã sobre nós. Eles nunca aprenderam a se colocar e a render a sua vida em jejum, em contrição, entrega ao Senhor. E essa igreja de Atos, ela é destacada porque ela é uma igreja que primariamente ela orava, sobre todo e sobre qualquer situação. Ela orava em todo e qualquer momento. A primeira opção delas e a opção que elas colocavam toda a sua confiança e vida era na oração em Deus. E por último, foi essa perspectiva, ou por entender esse princípio de oração, é que essa igreja, ela era uma igreja missionária. E o evangelho, em todo momento, ele é evangelho que nos convida para sermos missionários. Quando a palavra de Deus nos escreve sobre a caráter do nosso Deus, ele nos escreve sobre um caráter de Deus que primariamente se entregou. Que primariamente, no texto que eu mais amo das Escrituras, ele deu seu único filho. E João 3,16 diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu.
que Ele primariamente entregou. Quando nós olhamos para isso, Atos 13, texto que nós conversamos na nosso discipulado, na sexta-feira, diz assim, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, que tinham sido criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A missão da igreja começa com a nossa vida em oração. Aprendermos que toda vez que saímos desse culto, nós somos enviados para o nosso dia a dia, começa por meio da oração. Entendermos e termos a consciência de todo e qualquer lugar que nós estamos vivendo, todo e qualquer lugar que nós passamos, é um ambiente onde nós estamos compartilhando da missão de Deus, começa com a oração. Entendermos que a missão de Deus não pode parar em nós, ela é feita ao redor do mundo, nós precisamos nos envolver com ela, começa com o coração em oração. Entendermos que daqui, se Deus levantar pessoas para serem enviadas para ao redor do mundo, começa por meio da oração. Mas quando nós não oramos, a nossa tendência é recolher os filhos para debaixo do nosso próprio braço. Assim como uma galinha aninha os seus filhotinhos, quando nós não oramos, a nossa tendência, como muitas igrejas fazem, é querer cada vez mais que todo mundo esteja muito perto de nós. Estejam todo mundo sobre o nosso braço. Mas não entendermos que o Senhor, em todo momento, nos compartilha com o mundo. Que ao chegarmos no trabalho, nós estamos sendo compartilhados para o mundo. Que ao entrar na nossa casa, nós estamos sendo compartilhados com o mundo. Que ao conversarmos com qualquer pessoa no Brasil, no mundo ou fora do mundo, nós estamos sendo compartilhados com o mundo. De ao entendermos que a missão, ela só acontece quando nós nos rendemos em oração. Não existe missão que não aconteça ou que não parta de uma vida que tenha relacionamento com Deus. E a igreja que tem a expectativa, ou que aguarda ao Senhor, é uma igreja que tem relacionamento com o Senhor. É uma igreja que tem relacionamento com Deus. Uma igreja que espera verdadeiramente o Senhor que virá. É uma igreja que aprendeu a desenvolver um relacionamento com o Senhor. E eu quero clamar por isso nessa noite. Porque muitas vezes nós não desenvolvemos o relacionamento que Deus deseja. Às vezes nós enxergamos na nossa vida que o Senhor é a nossa última opção. Ou às vezes nós precisamos. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez. Um padre, ele foi na casa de um irmão da sua paróquia, e ele foi jantar junto, e aí ele viu uma Bíblia, e naquele dia o pessoal da igreja, da paróquia dele, fez um jantar especial, colocou uma louça de bronze extraordinária, e o padre teve uma estratégia, ele viu uma Bíblia parada, meio empoeirada, e ele pegou uma colher, e ele colocou dentro da Bíblia. Durante um ano, aquelas pessoas, aquele casal ficou constrangido, entristecido, angustiado, porque eles falaram: o padre roubou minha colher. Que padre ladrão! Padre ladrão! E eles já não convidavam mais esse padre para ir na casa deles. Se sumiu alguma colher na casa de vocês, depois vocês me chamaram, você já sabe o que aconteceu. Spoiler, brincadeira. Mas esse padre, eles não chamavam mais esse padre para ir na casa dele jantar, e eles estavam enraivecidos com aquilo. Depois de um ano, eles falaram: não, eu vou ter que falar com esse padre. E aí eles chamaram esse padre novamente para irem nas suas casas. E aí a mulher não se aguentou e falou: padre, nós ficamos um ano com raiva do senhor. Nós ainda estamos. Nós queremos saber aonde está a nossa colher. Que o Senhor roubou a nossa colher, só pode ter sido o Senhor, nós só usamos aquela louça com o Senhor, não usamos mais. E aí o padre olhou para eles e falou: está aí o grande problema da vida de vocês. Vocês passaram um ano sem abrir a Bíblia,
ficaram um ano carregando peso, falta de perdão e achando que eu era um ladrão, porque vocês não abriram a Bíblia de vocês. E o triste é que muitas vezes esse é o exemplo que nos resume como igreja. Às vezes a nossa Bíblia é só aberta no domingo. Às vezes a nossa Bíblia é um artefato que a gente usa para vir para a igreja. É um artefato que a gente usa para abrir aqui. E aí a gente demora para procurar, ou quando a gente abre no celular, o celular demora para abrir, porque quando demora muito tempo sem abrir a Bíblia demora para abrir no celular. Mas muitas vezes nós vivemos dessa forma e não vivemos como uma igreja que aguarda o Senhor. Nosso Senhor virá sobre nós. Mas Ele espera uma igreja que, enquanto espera, desenvolva um relacionamento com Ele. Que enquanto espera, desenvolva e é fortalecido por Ele em oração. Que enquanto espera, entende, compreende que os milagres da nossa vida acontecem quando nós nos rendemos ao Senhor dia a dia. Quando nós colocamos como a nossa prioridade, que entende que o proclamar de Jesus, a evangelização, a missão do Senhor acontece e desenvolve quando estamos cheios de intrepidez, de ousadia e da graça de Jesus sobre nós. E por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos clamar ao Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a orarmos juntos. Eu quero te convidar nesse momento a juntos clamarmos ao nosso Deus. Coloque seu coração ao Senhor. Você se conhece, você conhece seu próprio coração, você sabe qual perspectiva, qual ponto, qual crise você tem passado. Mas nós temos a oportunidade de sermos alinhados com a graça de Deus nessa noite. Nós temos a oportunidade de sermos ajustados com a presença de Jesus nessa noite. Eu quero te convidar a orarmos juntos. Pai, nós apresentamos o nosso coração ao Senhor Jesus. Pai, porque reconhecemos que não é na nossa força, não é na nossa consciência, não é naquilo que podemos fazer, não é naquilo que podemos desenvolver, mas é na consciência que temos de quem o Senhor é, Pai. Mas é na consciência que temos do Deus a qual nós servimos. Um Deus que nunca, em nenhum ambiente, em nenhum momento, desmentiu nenhuma das suas promessas. E um Deus também que nos convida para gerarmos um relacionamento com Ele. Pai, nós não somos órfãos. Nós não estamos desamparados. Ou não estamos desamparados por desejo do Senhor. Muitas vezes estamos desamparados exatamente porque não oramos. Pai, nós não estamos jogados no mundo, mas a Tua palavra diz que o Senhor guarda de nós. E a Tua palavra de Deus nos diz que o Senhor é tão acessível que o Senhor nos convida a apresentar os nossos corações em oração, em súplica, clamando ao Senhor que transborde sobre nós. Se nos falta trabalhadores, nós podemos clamar e o Senhor nos supre. Se nos falta força, nós podemos clamar e o Senhor nos supre. Se nós precisamos do milagre do Senhor, o Senhor também nos supre com a sua graça. Se nós estamos com medo, se nós estamos atemorizados no Senhor, nós encontramos intrepidez, ousadia, força. Se nós estamos com uma mentalidade equivocada, é no Senhor que encontramos isso, Pai. É no Senhor que alinhamos a nossa vida, Pai. Por isso nós queremos verdadeiramente clamar, Jesus. Nós não queremos ser uma igreja que ora quando nos reunimos. Nós não queremos ser uma igreja que leia a Bíblia simplesmente quando nos reunimos, que jejue simplesmente quando estamos em alguma campanha. Mas nós queremos ser a igreja que em todo tempo, em todo momento, Pai, aprendeu a viver uma vida por meio da oração, da rendição,
da entrega ao Senhor, e ali nós buscamos força, ali nós temos vida, ali nós temos alegria, ali nós temos os teus milagres, e ali nós compartilhamos a sua graça em todo tempo, Pai. Por isso nós queremos clamar, Jesus, nos ensina a orar, Deus, porque nós sabemos que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas nós temos a consciência que nos convém orar, Jesus. Por isso nós queremos clamar, Pai, ensina-nos a vivermos uma vida e criarmos um relacionamento vivo contigo. Ensina-nos a diariamente orarmos e a buscarmos a tua face, Deus. E conhecermos ao Senhor e sermos conhecidos do Senhor. Essa é a igreja que nós queremos ser ao estarmos aguardando ao Senhor, Jesus. Uma igreja que aguarda sendo fortalecida, viva, alegre, feliz, cheio do teu Espírito Santo, da tua graça, Pai. Independente das circunstâncias, independente das situações, nós não temos motivos para nos abalar, porque o Senhor é quem nos reveste, Pai. Por isso nós clamamos, Deus, reveste-nos com a sua presença, com a sua glória, com o teu Espírito Santo, Jesus. Nós clamamos sobre isso, Pai, porque cremos no teu poder e na sua glória sobre nós, Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. E amém. Quando nós nos lembramos dessa consciência, nós lembramos também do motivo que estamos aqui na frente, do motivo pelo qual nós compartilhamos da ceia do Senhor. Como eu sempre gosto de lembrar para todos nós, não existe nada que nos impeça de participarmos da mesa do Senhor. A única coisa que pode nos impedir é se nós estamos com um relacionamento equivocado ou errado com o nosso próprio Deus, ou se nós estamos com algum relacionamento que precisa ser corrigido com o nosso próprio irmão, ou se nós estamos desalinhados com o propósito de Deus conosco mesmo. Todas as vezes que nós encontramos com a mesa do Senhor, nós precisamos ter essa consciência que a mesa está aberta para todos. Mas quando o Senhor Deus nos chama para compartilharmos disso, Ele nos convida para que nós nos avaliemos, olhemos para nós mesmos. E os textos de Paulo, quando ele fala sobre isso, ele diz: olha, se você está com algum problema com o seu irmão, não é para você ser impedido de participar da ceia, que tolice isso, mas é para que você primeiro se corrija e participe com alegria da ceia. Se você está com algum tipo de iniquidade, nós sabemos que o pecado constante, o pecado programado, como a iniquidade é descrita para nós na palavra de Deus, ela nos afasta de Deus. Mas nós temos o nosso Deus para nos lavar e nos purificar, e nos fazer participar desse ambiente com alegria. Se você tem pecado contra aquilo que sua própria consciência, contra aquilo que você mesmo produz, é tempo constante de você alinhar sua vida. Então a mesa do Senhor não é um convite que nos separe ou que nos impeça de algo, mas ela é um convite para que nós sejamos abraçados por essa graça. E nessa graça nós encontramos uma nova perspectiva de vida. Nessa graça nós encontramos um novo ambiente de vida. E nós somos, por essa graça, purificados, inundados e transformados para vivermos uma vida diferente. Então todas as vezes que nós nos apresentamos sobre este lugar, sobre a mesa do Senhor, para celebrarmos a mesa do Senhor, nós estamos celebrando a morte, a ressurreição e a vida que Jesus nos dá. E não existe nenhum impedimento para nós, mas nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos nos apresentar a esse Deus e celebrar com alegria. Por isso eu quero chamar alguém para ir lá, chamar as crianças para nós. Alguém? Wellington, Ira. Wellington vai.
E ao nos apresentarmos aqui, eu quero te convidar a, primariamente, orarmos ao nosso Deus. E hoje eu quero convidar mãe e filha, a Beth e a Marina. Na última ceia, semana retrasada, se não me engano, nós chamamos a dona Heroína. Agora vamos chamar mãe e filha. E também como uma forma de honrar a vida da nossa irmã Heroína, né, que hoje faz mais um ano de vida. Daqui a pouco nós oraremos por ela também. Mas são as sementes dela, a bênção que ela deixa para as próximas gerações. E nós queremos convidá-las para que elas nos ajudem nesse momento. Mas elas estarem aqui na frente, eu quero convidar nós primeiramente a orarmos por nós. Pelos nossos corações, pela nossa vida, por tudo que fazemos. Para que você possa apresentar a sua vida ao Senhor. Apresentar o seu coração. Não existe impedimento algum. O único impedimento somos nossa própria falta de buscarmos a Deus, de sermos corrigidos por Ele, de sermos alinhados por Ele. E nós temos a oportunidade nessa noite de apresentarmos nosso coração, de apresentarmos esses elementos também ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós clamamos verdadeiramente a Ti, Deus. Clamamos porque reconhecemos que ao nos achegarmos sobre a mesa do Senhor, nós somos convidados, Jesus, a celebrarmos a um Deus que não está preso naquela cruz, mas que Ele vive e reina, e nos dá a oportunidade de vermos uma nova vida nele, Pai. Por isso nós, ao consagrarmos esses elementos de pão e de suco de uva, nós queremos também consagrar as nossas vidas ao Senhor, Pai. Se há algo no nosso próprio coração que tem nos condenado, nós clamamos em nome de Jesus, que a sua graça possa alinhar a nossa vida, Pai. Que possamos nos render ao Senhor Jesus. Que possamos apresentar nosso coração e vida perante o Senhor, Pai. E sermos transformados e inundados pela sua graça, Senhor Jesus. É isso que nós clamamos ao Senhor Jesus. Clamamos, crendo no Senhor Jesus, na sua graça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus que nós clamamos, ó Pai. Crendo no teu sangue, na sua vida sobre nós, Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus nos diz que nós temos essa oportunidade de celebrarmos a um Jesus que celebrarmos um Jesus que antes dele morrer, ele assentado à ceia com os seus irmãos e irmãs, ele nos diz que esse pão é a própria carne que ele estava entregando por mim e por você. O sacrifício de Deus é restaurado ou é descrito por meio dessa fala de Jesus. E ele continua, ele diz que esse cálice é a nova aliança do seu sangue. E este convite que ele nos faz é um convite para que nós sejamos aliançados com ele. E essa nova aliança é um convite para lembrarmos da obra de Deus sobre nós e constantemente celebrarmos isso. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé. E nós vamos celebrar da ceia do Senhor com esse entendimento. Cantaremos a Deus declarando o Rude Cruz e lembraremos dessa mensagem. Mas que o nosso coração esteja essa alegria, essa vida do Senhor sobre nós. Então, como sempre fazemos, primeiro as crianças virão, depois nós tomaremos o pão do cálice, voltaremos para o nosso lugar e depois compartilharemos juntos. Amém? E declarando essa canção ao Senhor. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu
mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Declaramos: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Corpo e sangue estão perante nós, nós podemos comer e beber com alegria. Então coma e beba com alegria e celebrando ao Senhor por isso. Deus, obrigada, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, Pai. Obrigada porque através desse momento nós podemos relembrar, Pai, o sacrifício que o Senhor pagou na cruz pelos nossos pecados, Pai. Nós te damos honra, nós te damos glórias, Pai, e nós queremos, Pai, com a nossa vida honrar o Senhor, Pai. Assim como nós cantamos aqui nessa noite, Pai, por onde formos, nós queremos lembrar dessa rude cruz, Pai, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe, Pai, realmente essa oportunidade de nós conhecermos ao Senhor, Pai, de termos nossas vidas transformadas. E que quando sairmos daqui, quando vivermos esse restante de ano, Pai, que a gente possa, Pai, realmente impactar a vida das pessoas que a gente tem convivido, Pai. Que esse amor que nos resgatou, que nos alcançou, também resgate outras pessoas, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos encher com a Tua presença, venha nos encher, Pai, com mais de tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar, Pai, e nas nossas vidas. Nós te agradecemos, nós entregamos, Pai, o nosso viver, entregamos, Pai, os nossos sonhos e as nossas vidas diante do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos. Pode se assentar por um instante. Nós teremos já uma apresentação das crianças também. Mas só lembrando de alguns avisos importantes, as nossas programações continuam de forma normal. Então, temos esse mês, dia 24 e o dia 31. Dia 24 teremos a nossa ceia pela manhã. Então, nosso culto será será de manhã, às 9 horas.
E aí depois do nosso culto nós teremos a nossa ceia com a igreja. Então se programe, fale com a Cleo sobre o que vai trazer, sobre como vamos nos organizar. A Cleo está por dentro de tudo. E aí nós vamos organizando isso. Então vai estar no boletim, depois você vai poder também pegar o boletim, vai estar no grupo. E aí você vai poder se programar para isso. Então domingo às 9, teremos nosso culto dia 24 às 9 horas. E no domingo seguinte, dia 31, nosso culto também será pela manhã. Então, nas duas datas que nós antecedem, né, os feriados, nosso culto será pela manhã de forma específica esse mês. Amém? Então, nós clamamos a Deus para que Deus nos dê muita graça, para que esse ano possa se encerrar mediante essa alegria e vida do Senhor sobre nós. Então, as crianças vão fazer uma apresentação, vão falar algo. Gente, eu queria ler um versículo que eu aprendi hoje, que é... É Salmo 103, capítulo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, mil paciente e cheio de amor. Gente, hoje a gente aprendeu sobre a história das 99 ovelhas, né? Que estava faltando uma. E o pastor largou as 99 para procurar ela. E a gente aprendeu também sobre a história das moedas. Quer dizer, da moeda. Que a mulher ganhou as 10 moedas e perdeu uma. Na hora que ela achou, ela ficou muito feliz. Bom, hoje é aniversário de uma pessoa muito especial. Eu com o Gu, a gente fez uma cartinha e a gente queria ler para ela. Dona Heroína, mulher de valor, beleza e talento excepcional. Parabéns, felicidades, Gabi e Gu. Amém, queridos. E como nós fazemos quando temos aniversariantes no nosso dia e presente no nosso culto, eu quero chamar a Dona Heroína aqui à frente. Nós oraremos pela vida dela. Eu quero chamar a Eliana aqui para estar orando pela nossa irmã Heroína. Agradecendo ao Senhor pelos 84 anos de vida. Que bênção. Senhor nosso Deus, Deus de amor, graça, poder, aquele que tem cuidado de nós, ó Deus, nós somos agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem um amor infinito por nós. Nós te agradecemos, Senhor, esta noite pela vida da irmã Heroína, Senhor, por tanta luta que ela passou, Senhor. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece tuas lutas, Senhor. E nós estamos, Senhor, muito agradecidos, Senhor, porque ela está aqui de pé, está conosco, ó Deus. O Senhor restaurou, Senhor, a tua vida, Senhor. O Senhor tem fortalecido, Senhor, o teu corpo, ó Deus. Que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, ser grata, Senhor, sempre a Ti, ó Deus. Porque é o Senhor que faz por nós, é o Senhor que fez por ela, ó Deus. Que o Senhor seja sempre presente, Senhor, em tua vida, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, suprindo a tua filha, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que ela necessita, Senhor. Estamos felizes essa noite pela sua vida, Senhor. Ser com ela, Senhor, todos os instantes, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Depois você vai poder dar um abraço na Dona Heroína. Também vai poder comer um bolo, que tem um bolo diferente hoje no nosso café. Então você vai estar, se preparem, crie expectativa para isso também. Amém.
lembrar, né? Na próxima semana eu não estarei aqui, nem na próxima, nem nas duas próximas, né? O pastor Dayan estará à frente da próxima semana. E na outra semana, a Larissa, junto com a equipe de louvor lá de Valinhos, vem ministrar louvor e a... Não é Larissa o nome. Eu esqueci. Karina. Larissa foi o nome da pastora que foi adicionado no nosso grupo de pastores hoje. E aí eu fiquei... Não, o Dayan erra as letras, eu estou errando os nomes, perdão, gente. É nóis. Mas nós teremos a Karina aqui conosco, junto com o Pedro, junto com o seu cunhado também, ministrando louvor, ministrando a palavra. A Karina é a seminarista lá da igreja de Valinhos, é a pastora dos jovens de lá também. Então ela estará conosco e nós teremos esse tempo para celebrarmos ao Senhor. Nesse período, eu e a Amanda estaremos em Porto Alegre. O Treina Malta vai estar acontecendo, né, que é o treinamento missionário da Igreja Metodista no Brasil dos jovens. E nós estaremos lá investidos, tem gente fora do país chegando. O Bud, que é um dos missionários da TMS, vai estar conosco e que participou do avivamento de Esbor. Tem várias coisas que ele vai estar contando para a gente lá. Também a Priscila e o Kings Pride, que são missionários em Gana, estarão conosco também naquele tempo. Então ore para que Deus nos dê bastante graça, para que seja um tempo sobrenatural. O bispo Adonias estará conosco, o bispo João Carlos, que era emérito bispo da Sexta. Então, que nós possamos também aproveitar esse tempo lá. A igreja aqui também estará sendo bem cuidada, e que esse tempo possamos passar esse final de ano cheio da graça do Senhor também, amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Quero clamar para que você feche seus olhos. Pai, nós clamamos mesmo ao Senhor para que a tua graça, o teu amor e a sua vida possa nos levar mediante essa vida e alegria, Pai. Que ao passarmos a nossa semana, os nossos dias, ao acordarmos amanhã, nós possamos constantemente buscarmos ao Senhor e sermos fortalecidos, vivermos os teus milagres, e em todo o tempo, Jesus, também compartilharmos da sua graça, da sua vida, Pai. Inunda-nos com a sua graça nesses próximos dias, que esse final de ano possa ser um tempo abençoado do Senhor, um tempo de revermos amigos, um tempo de convivermos com pessoas, que em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida possa ser nutrida e abençoada pela tua graça, Pai. Por isso clamamos, nos abençoe, derrame graça sobre nós, e que em todo tempo, em todo momento, a tua presença, a tua graça, possa estar e permanecer sobre nós. Em nome de Jesus Cristo que oramos, amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o fortalecimento, a vida, a intrepidez, só alcançamos por meio do Espírito Santo, possa estar e permanecer sobre nós. E que até nos encontrarmos novamente, que essa graça, alegria, amor e paz possam guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que oramos. Amém e amém. Aleluia. Estenda a mão por mão que está ao teu lado, declare isso sobre ele também. Que Deus envolva o seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus nos guarde. Estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus iguale em tua mão, que as gotas da chuva em teu rosto
alívio de as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vermos outra vez, que Deus me guarde em tua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de dar um abraço nesse querido que está ao teu lado. Não esqueça de ir ali. Você já vai dando um abraço, já vai dando ali para a lateral que nós vamos cantar parabéns para a dona Heroína.